As forças de defesa de Israel são, por quase qualquer critério, uma das forças militares mais avançadas do mundo, tecnologicamente, operacionalmente e na enorme capacidade de render muito acima do seu porte. Mesmo assim, isso não ficaria evidente pelo que ocorre no sul do Líbano agora. Só no dia 5 de maio, o Hezbollah reivindicou 20 ataques separados contra posições israelenses, muitos dos quais foram realizados com drones. A reação das forças de defesa de Israel a essa nova tecnologia tem sido, no mínimo, decepcionante. Chegaram ao ponto de distribuir espingardas de caça às tropas caso um drone chegue perto demais. O Iron Beam, famoso sistema de defesa a laser do país, enfrenta limites do que lasers podem fazer em condições ruins, como chuva, além da necessidade do FDI colocar em campo baterias suficientes do Iron Beam. Israel é o caso mais visível agora, mas não está sozinho. No outro lado do Golfo, baterias Patriot fornecidas pelos Estados Unidos usam interceptores mais rápido do que as fábricas repõem. E o Pentágono, apesar de anos de tentativas, ainda não tem solução própria pronta para uso em larga escala. Os exércitos mais avançados do planeta estão aparentemente tropeçando em tempo real, com a vida de seus próprios soldados em risco. Guerra com drones. Vamos voltar aos ataques do Hezbollah. Apesar das várias táticas dos combatentes, são os drones que realmente surpreendem as forças de defesa de Israel e o mundo. Hezbollah reivindicou 6 ataques com drones ontem, que não foram os primeiros e provavelmente não serão os últimos. Após um drone de fibra óptica atacar uma unidade blindada perto de Teber e matar ao menos um soldado, as tropas em solo tiveram de recorrer aos próprios fuzis contra a próxima leva que vinha chegando. As amplas contramedidas do exército não geraram confiança, pois dependem das espingardas de caça distribuídas aos soldados das FDI. Embora essa seja uma tática que já foi usada tanto pelo lado ucraniano quanto pelo lado russo na guerra deles, com algum sucesso em derrubar drones inimigos, na verdade é uma medida de último recurso, e não uma resposta sofisticada e de alta tecnologia pela qual Jerusalém ficou conhecida. Veja, para ser justo, eles têm mais do que espingardas para lidar com drones. A questão é o quão eficazes essas alternativas realmente são. Em destaque está o Iron Beam, sistema de defesa laser do país. O problema é que o Iron Beam tem alcance curto e só funciona plenamente em tempo claro. Névoa, chuva ou partículas no ar podem degradar o feixe. Mesmo em condições ideais, o sistema pode ser sobrecarregado facilmente. Para derrubar um drone, o sistema deve focar o laser por alguns segundos, o que pode não parecer muito tempo. Quando se adiciona a dificuldade de manter esse feixe estreito em um alvo em movimento, a matemática passa a jogar fortemente contra você. De acordo com as próprias estimativas das forças de defesa de Israel, seriam necessárias cerca de 14 baterias para resistir a um ataque maior do Hezbollah, e eles têm apenas uma fração disso, daí a necessidade de espingardas para fazer o restante. Recentemente, as forças de defesa de Israel instalaram no Líbano um sistema desenvolvido no país que usa radar para detectar ameaças e lança drones que derrubam drones inimigos com uma rede. Ainda em fase de testes e sob observação, fontes da indústria de drones disseram à mídia israelense que ele não detectava drones inimigos de forma confiável nos testes até cerca de um ano atrás. Ainda não está claro quanto desse problema foi realmente resolvido. Com o avanço da guerra com drones nos últimos anos, países optaram por bloquear sinais de drones como alternativa mais econômica aos caros e complexos interceptadores tradicionais. Não era totalmente infalível, mas teve alguns sucessos. As unidades de guerra eletrônica ucranianas chegaram a derrubar quase 2.000 drones russos no auge. E uma rede nacional de spoofing, que fornece dados falsos de GPS para os Shaheds que chegam, conseguiu desviar mais de 150 deles para Belarus em um único mês. O preocupante nos recentes ataques de drones do Hezbollah é que agora usam cada vez mais unidades FPV com fibra óptica, conectando os drones ao controlador por um cabo ultra fino. Pode parecer complicado, mas isso os torna completamente imunes às técnicas de interferência das FDI, porque simplesmente não há nenhum sinal sem fio sendo transmitido que eles possam bloquear. Para ser justo, os centros populacionais israelenses não são indefesos contra drones.
Jerusalém possui um sistema de defesa em várias camadas, já comprovado contra ameaças da região, e as FDI vêm demonstrando força ao usar drones ofensivamente. Mas, no geral, Israel enfrenta o mesmo problema que está afetando praticamente todos os outros exércitos sofisticados. Táticas padrão, usando interceptadores grandes e caros para derrubar drones baratos, simplesmente não são sustentáveis. Do outro lado do Golfo, a maior superpotência militar do mundo aprende a mesma lição, porém a um custo muito maior. Antes de falar do custo desse problema para Washington, quero te contar rapidamente sobre um projeto em que estamos trabalhando e que não pesa no seu bolso. Front Stock Q é nosso canal de assinatura para quem quer aprofundar em histórias como esta. Semanalmente, publicamos 2 vídeos exclusivos e 2 artigos de especialistas, permitindo aprofundar mais que no canal principal. A assinatura custa apenas $5 por mês ou $50 por ano, e realmente nos ajuda muito a continuar produzindo conteúdo independente. Esta é a companhia Front Stock. Agora voltamos à dor de cabeça trilionária da defesa contra drones. Sangrando até morrer. Nos primeiros dias da Operação Fúria Épica, o Irã respondeu com o bombardeio de desgaste que militares alertavam há anos. Foram enviados cerca de 1.200 mísseis balísticos e 4.000 drones pelo Golfo nas primeiras semanas, número contido apenas pelos ataques americanos às bases de lançamento iranianas. O pânico se espalhou pelo Golfo em um dia. Os líderes americanos não esperavam um ataque iraniano tão amplo, mesmo com os estados do Golfo alertando que isso era possível. Ataques a Israel e bases americanas não foram surpreendentes, mas Dubai, Riad, Doha. Os estados do Golfo dispararam mais de 900 interceptadores Patriot, só nos primeiros 4 dias, mais do que a Ucrânia usou em 4 anos de guerra contra a Rússia. A situação era insustentável e surgiram relatos de que poderiam ficar sem munição se os ataques do Irã continuassem. Emirados Árabes Unidos e Kuwait já haviam usado quase 75% do estoque combinado de mísseis Patriot que tinham antes da guerra. Doha, segundo a Bloomberg, esteve a 4 dias de zerar seu estoque. Os principais problemas são o alto custo e o tempo de produção dos interceptadores. O Pentágono, em sua defesa, não ignorou isso totalmente. Já está claro há tempos que a guerra com drones é o futuro, e o primeiro escritório do Pentágono para combatê-los surgiu em 2020. Desde então, empresas de defesa dos Estados Unidos buscam as melhores soluções. O contrato de $5 bilhões que a RTX fechou no ano passado mostra para onde vão as maiores apostas. O Coyote Interceptor deles, um pequeno míssil movido a turbina que voa até um drone e explode, já acumulou 170 acertos confirmados em 3 zonas de combate ativas e está implantado em nada menos que 36 locais no exterior. A cerca de $100 mil por disparo não é barato, mas comparado a um Patriot de $4 milhões, é uma categoria de dinheiro totalmente diferente. O problema é que o Coyote ainda é um interceptador por drone, o que faz parte do que torna o Roadrunner M da Anduril interessante. É um interceptador recuperável que decola verticalmente, caça alvos e, se não encontrar, retorna e pousa para reutilização. Os fuzileiros navais deram a Anduril um contrato de $642 milhões americanos para instalar sistemas de combate a drones em todas as bases do Corpo de Fuzileiros Navais no mundo, enquanto a Marinha posicionou destroyers da classe Arleigh Burke ao lado do Coyote. A Blue Halo já implantou mais de 12 de sistemas de laser de baixo custo com o Exército, em locais não divulgados pelo Pentágono. O Locust é basicamente a versão americana do Iron Beam. Um desses sistemas custa quase o mesmo que alguns interceptores Patriot, mas pode ser reutilizado sem recarga. O sistema utiliza um rastreador com IA capaz de travar em drones inimigos a mais de 3 km e perfurá-los com um feixe concentrado, mas apresenta as mesmas desvantagens do Iron Beam. Alcance limitado, especialmente em relação aos interceptores tradicionais, e pode levar 15 segundos para destruir um alvo. Se falhar, o drone já estará perto demais para lançar qualquer interceptador de apoio.
Já era! O sistema Leonida da Epirus, ao qual dedicamos um episódio inteiro aqui no Warfronts, no final de 2024, é provavelmente mais versátil porque pode fazer algumas coisas que os lasers não conseguem. É uma arma de micro-ondas que pode tanto eliminar drones com um feixe focado, quanto lançar uma explosão eletromagnética que destrói quase tudo em seu caminho. A Epirus criou variantes para cada força que quisesse uma versão expedicionária para os fuzileiros navais montada em jeeps blindados, uma versão móvel integrada ao Striker do Exército e uma cápsula leve que pode ser instalada em quase qualquer veículo. E tudo isso parece fantástico, certo? Mas se é tão bom assim, por que nada disso está realmente sendo usado? Gostaríamos de ter uma resposta melhor para você. Leonidas talvez seja o exemplo mais frustrante. O Exército dos Estados Unidos enviou 4 protótipos ao Comando Central em 2024, recebeu feedback positivo sobre o funcionamento do sistema, mas foi solicitado maior alcance, iniciando assim melhorias. Era para se tornar um programa formal em 2025, o que colocaria o sistema no caminho para ser adquirido em grande quantidade e implantado em toda a força caso, sei lá, 2026 acabasse sendo um ano agitado ou algo assim. Isso ainda não aconteceu por motivos que cheiram a falta de priorização adequada. O escritório de combate a drones, criado em 2020, não tinha autoridade para adquirir equipamentos. Na verdade, uma revisão do Senado descobriu posteriormente que o Exército havia, inadvertidamente, imposto restrições à sua própria autoridade de aquisição, o que é uma forma educada de dizer que o escritório responsável por resolver o problema dos drones acabou tornando ilegal para si mesmo comprar as soluções. A Força-Tarefa Conjunta, Interagências 401, que a substituiu, só teve autoridade real de gastos em agosto passado. Hegseth afirmou ao Congresso que a base industrial de defesa está preparada apenas para produzir poucos protótipos de sistemas de energia dirigida e não para ampliar a produção. As empresas de defesa que estão construindo essas coisas, como Epirus, Blue Halo, entre outros, vêm expandindo fábricas e contratando engenheiros, mas estão basicamente agindo na confiança de que o financiamento militar vai chegar. Há muito a dizer sobre Washington, mas a falta de gastos com defesa em momentos críticos não é uma delas. Israel também enfrenta problema parecido. O Jerusalem Post informou outro dia o quão pouco o Iron Beam foi realmente utilizado durante a guerra com o Irã por causa de uma simples falta de baterias. Seria mais sustentável e econômico construir mais baterias, mas o design avançado dessas unidades faz com que Jerusalém leve anos para produzir o suficiente para substituir o sistema Domo de Ferro. Essa falta de priorização muitas vezes é resultado de nações que se sentem relativamente seguras com seus sistemas atuais. Para eles, não há uma necessidade urgente de colocar novos sistemas em funcionamento, já que os antigos ainda estavam funcionando muito bem, ou pelo menos estavam antes deste ano. Um país, porém, não teve esse luxo, e a pressão do tempo que essa nação enfrentou colocou-o no centro de qualquer conversa que temos sobre guerra com drones. Esse país é a Ucrânia, e o caminho que ela seguiu para se destacar em drones não foi convencional. Quando os russos cruzaram a fronteira, em fevereiro de 2022, o arsenal de drones da Ucrânia era só alguns milhares de quadricópteros comerciais chineses adaptados com granadas. Eles não tinham capacidade industrial para produzir mais, e poucos soldados ucranianos foram treinados para usá-los. Hoje, o país é totalmente diferente. A Ucrânia agora fabrica mais de 3 milhões de drones por ano e criou o primeiro ramo dedicado a drones de qualquer força armada moderna. A Ucrânia não só se adaptou à guerra com drones e sobreviveu, como agora exporta seus relatos e métodos de sobrevivência para quem tiver interesse em comprar. Ultimamente, esse número de países só cresce e os estados do Golfo fazem fila para ter acesso ao conhecimento especializado de Kiev, custe o que custar. Essa transformação iniciou com o mesmo cabo de fibra óptica usado pelo Hezbollah no Líbano. Os engenheiros ucranianos perceberam bem no início da guerra que, se você enviar comandos de controle por um fio fino que acompanha o drone, nenhum equipamento de interferência consegue afetá-lo. Considerando o quanto Moscou já havia investido em guerra eletrônica até aquele momento, neutralizar a base de interferência do inimigo pelo preço de um rolo de cabo era um baita negócio.
Se você procurar online hoje, verá fotos de campos ucranianos cobertos por uma cintilante teia de fibra óptica. Em 2023, drones kamikaze FPV, que custavam poucas centenas de dólares, destruíam tanques russos e posições de artilharia na linha de frente. Crucialmente, as pessoas que estavam projetando os programas de combate a drones do país eram muitas vezes as mesmas que projetavam os sistemas de drones ofensivos, o que significa que avanços em um poderiam, inerentemente, dar vantagem ao outro. E eles começaram a ficar realmente bons em ambos. No ano seguinte, interceptadores baratos, construídos especificamente com o objetivo explícito de destruir outros drones, começaram a ser lançados e tiveram sua eficiência aumentada. Por meio da coordenação com o SkyMap, plataforma nacional que integrou milhares de sensores acústicos e de radar em um panorama único em tempo real de todo o país. Em junho de 2025, Kiev demonstrou o quanto esse ecossistema havia evoluído. A inteligência ucraniana conseguiu contrabandear 117 quadricópteros para o interior da Rússia em caminhões civis e basicamente desencadeou o caos a partir daí. Eles atacaram 4 bases aéreas estratégicas distribuídas por 4 fusos horários diferentes numa só noite, destruindo de 10 a 41 aeronaves, conforme o serviço de inteligência consultado. O Pentágono achou tão eficaz que testou a técnica em uma base aérea na Flórida no fim do ano passado para ver o que ocorreria se fosse usada contra eles. Washington não admitiria, mas Kiev já era considerada campeã em tecnologia de drones e antidrones. Em 2026, drones como o Sting, que custavam poucos milhares de dólares, já respondiam por mais de 70% das derrubadas de drones sobre Kiev em fevereiro. Outros sistemas antidrones igualmente baratos elevaram a taxa total de sucesso da Ucrânia para algo em torno de 90%. É esse histórico defensivo que realmente transformou a Ucrânia em uma espécie de estrela internacional. No meio daquela escassez de interceptadores que estávamos discutindo, à medida que a guerra no Irã ficava cada vez mais intensa, foi para Kiev que o Golfo começou a pedir ajuda, e Kiev atendeu ao chamado. No fim de março, mais de 200 consultores antidrone atuavam na Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Catar, Kuwait, Jordânia e outros locais. O antigo relacionamento da Rússia com a República Islâmica fez com que os drones usados contra a Ucrânia fossem basicamente iranianos. Moscou vinha produzindo em massa clones do Shahed 136 do Irã sob um acordo de franquia de $1 bilhão desde 2023, o que significa que as armas que agora caíam sobre Riad e Abu Dhabi eram mais ou menos idênticas às que Kiev passou anos aprendendo a destruir. Os interceptadores ucranianos foram feitos para o perfil de voo e velocidade do Shahed, e toda a defesa contra drones foi testada sob pressão contra ataques noturnos de centenas deles, algo impossível de simular em campos de testes ocidentais. Quando os Shaheds começaram a atingir o Golfo, os sistemas eram plug and play. A Ucrânia rapidamente formalizou essa vantagem. No fim de março, o presidente assinou acordos de exportação de defesa de 10 anos com a Arábia Saudita, Catar e Emirados, incluindo interceptadores, produção conjunta, guerra eletrônica e intercâmbio tecnológico. Analistas prevêem mais de $2 bilhões em vendas de drones e interceptadores este ano, com potencial de crescimento ainda maior. A primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, foi direta no último outono. O único especialista no mundo atualmente em capacidades antidrone é a Ucrânia, porque eles estão enfrentando drones russos quase todos os dias. Fim da citação. Kiev, na verdade, apresentou o conceito primeiro para Trump, mas Washington recusou. Não vamos apostar contra os militares americanos alcançarem seus rivais só por causa disso, mas eles realmente precisam melhorar sua atuação na guerra de drones, assim como Israel. Se isso acontecer rápido o bastante, essa é a pergunta de $1 trilhão. Para os Estados Unidos e seus clientes globais, o tempo está passando. Obrigado por assistir